Olá, queridos alunos, tudo bem? Espero que sim. Professor Dalma aqui mais uma vez com vocês. Na aula de hoje estudaremos o Teorema de Pitágoras, ok? Para a gente compreender melhor o que é o Teorema de Pitágoras, é interessante a gente começar falando sobre quem foi o matemático e filósofo Pitágoras, ok? Ele, ele foi um filósofo e matemático grego, ok? Que nasceu por volta de 572 a.C., na ilha Egéia de Samos, ok? A Pitágoras é atribuída a descoberta do teorema que leva seu nome, embora esse teorema tenha sido conhecido pelos babilônios mais de um milênio antes. Acredita-se, porém, que a primeira demonstração geral desse teorema possa ter sido feita por Pitágoras, ok? Ele também foi o fundador da escola pitagórica, que além de ser um centro de estudo da filosofia, matemática e das ciências naturais, era uma irmandade unida por ritos e cerimônias secretas, ok? Então aqui vocês conheceram um pouquinho sobre quem foi Pitágoras, ok? Esse muito importante filósofo e matemático grego, ok? Para a gente compreender o que é o Teorema de Pitágoras, a gente tem que reforçar alguns conhecimentos básicos. Por exemplo, o que é o triângulo retângulo? Ok? O triângulo retângulo é o triângulo que tem um ângulo reto. Ok? Um ângulo reto que é esses ângulos, ó, que são semelhantes a um L. Estão vendo aqui, ó? Esse ângulo semelhante a um L é um ângulo reto. É um ângulo que possui 90 graus. Então, todo triângulo que possui um ângulo reto, ok? Na medida de 90 graus, ou seja, que é semelhante a um L e tem a medida de 90 graus, ele é chamado de triângulo retângulo. Qual é o maior lado desse triângulo retângulo? O maior lado é esse lado aqui, ó. O lado que tem a medida maior, ou seja, que é o lado que fica oposto ao ângulo reto, o lado maior é chamado de hipotenusa, ok? Então esse lado maior aqui é a hipotenusa. E os outros lados menores são chamados de catetos. Aqui é um cateto, ó. E aqui é outro cateto. Estão vendo aqui? Então vejam só. Nesse triângulo retangular aqui, a hipotenusa está na cor verde. Ok? A hipotenusa está na cor verde. Ok? E os catetos estão na cor vermelha, ó. E azul. Ok? Qual é o nome da hipotenusa aqui? A hipotenusa é a. E quais são os catetos? Os catetos são os lados B e C. Ok? Uma curiosidade para vocês. Vejam só. Quando os egípcios queriam utilizar um ângulo reto, eles utilizavam uma corda com 12 nós. Ok? Aí, o que é que eles faziam com essa corda de 12 nós? Eles construíam um triângulo retângulo para obter cantos que possuíam ângulos retos, ok? Ou seja, vamos supor aqui, ó, eles colocavam um lado maior com 5 unidades de medida, ok? Esse lado maior é chamado de hipotenusa, tá certo? Já os outros lados menores, que formavam o triângulo retângulo, possuíam 3 unidades de medida e 4 unidades de medida. Esses lados menores são chamados de catetos. E o lado maior, que é o lado de 5 unidades, é chamado de hipotenusa. Ok? Teorema de Pitágoras. Vejam só. O Teorema de Pitágoras, ele diz: em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Vejam só. A hipotenusa desse triângulo mede 5 unidades de medida. Estão vendo? Se eu fizer um quadrado sobre esse lado, sobre a hipotenusa, 5 vezes 5 dá quanto? 25. Ok?
E 25 é exatamente a medida da soma dos quadrados dos catetos. Ok? O cateto de 3 unidades, o quadrado dele é 9, porque 3 vezes 3 é 9. Se eu somar 9 mais o quadrado do cateto de 4 unidades, 4 vezes 4, 16. 9 mais 16 dá 25. 9 mais 16, 25. Ok? E a fórmula do teorema de Pitágoras é essa daqui, ó. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A sendo a hipotenusa e B e C sendo os catetos. Determine a medida do elemento desconhecido nos triângulos retângulos. A gente viu que a fórmula do teorema de Pitágoras é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O que é que fazemos? O lado A é o lado que a gente quer descobrir. A gente sabe que o lado B e o lado C medem 3 e 4. Ok? Então, 3 e 4 são as medidas dos lados B e C. Ok? Então, A ao quadrado é o que eu quero descobrir. O lado A é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. A ao quadrado igual a... Qual é o quadrado de 3? O quadrado de 3 é 3 vezes 3. Quanto é 3 vezes 3? É 9. Mais... Qual é o quadrado de 4? O quadrado de 4 é 4 vezes 4, que é 16. Então, A ao quadrado igual a 9 mais 16. Quanto é 9 mais 16? 9 mais 16 é 25. Então, A igual a raiz quadrada de 25. Ok? Para mim desfazer a potenciação, eu utilizo a radiciação. Ok? Se A ao quadrado é 25, então A é igual a raiz quadrada de 25. Que número vezes ele mesmo dá 25? O número que vezes ele mesmo dá 25 é o número 5. Então, a medida de A é 5, ok? Agora, vamos resolver essa daqui, ó. Nesse aqui é o lado, a gente sabe que o A, que é o maior lado, que é a hipotenusa, é igual a 10. A gente sabe que o C é igual a 8. E a gente sabe que o B a gente quer descobrir. Ok? O B é desconhecido. O que é que eu faço? Utilizo a mesma fórmula. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, o que é que eu faço? Eu substituo A por 10. 10 ao quadrado igual a B ao quadrado mais... Qual é o valor de C? O valor de C é 8. Então, 8 ao quadrado. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é 100. 10 ao quadrado é 100. Igual a B ao quadrado mais 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que é 64. Eu vou inverter. Ó, B ao quadrado mais 64 igual a 100. Eu só inverti de posição, ó. Coloquei o B ao quadrado mais 64 primeiro e o 100 depois do igual. Tá certo? O que é que eu faço agora? Isolo o B ao quadrado. B ao quadrado igual a 100. O oposto de mais 64 é menos 64. Então, eu vou trocar mais por menos e passar para o lado de lá. B ao quadrado igual a 100 menos 64. Quanto é 100 menos 64? 100 menos 64 é 36. Então, B igual a raiz quadrada de 36. Qual é a raiz quadrada de 36? A raiz quadrada de 36 é 6. Ok? Então, o valor da medida B é 6. Ok? Vamos prosseguir. Alguns probleminhas, ó. Qual é a medida do lado de um losango cujas diagonais medem 6 centímetros e 8 centímetros? A diagonal é essa medida aqui, ó. Ó, daqui até aqui é 6. Só que eu só quero saber metade, porque vejam só. Ó, eu vou só pegar 1/4
desse losango. Tá vendo aqui, ó? Essa parte aqui, ó, só essa parte que me interessa. Ok? Essa parte aqui que eu vou pegar. Eu sei que um lado desse triângulo mede 3 e o outro mede 4. Eu quero saber essa medida aqui, ó, que é a hipotenusa. Qual é a fórmula que eu uso? A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Vamos lá. O A vale X. O A é o que é desconhecido, é o X. O B, vamos dizer que o B é 4. E vamos dizer que o C é 3. Tá certo? Então, eu vou substituir o A por X, o B por 4 e o C por 3. Então, A ao quadrado vai ser igual a X ao quadrado. Igual a B ao quadrado vai ser igual a 4. Ó, eu pego o valor de B, que é 4, e substituo. 4 ao quadrado. Mais C ao quadrado vai ser igual ao valor de C, que é 3, elevado ao quadrado. 3 elevado ao quadrado. Então, x ao quadrado igual a 4 ao quadrado é 4 vezes 4. Quanto é 4 vezes 4? É 16. Mais, quanto é 3 ao quadrado? 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. X ao quadrado igual a 16 mais 9 é 25. Então, x ao quadrado é 25, então x é igual a raiz quadrada de 25. Quanto é a raiz quadrada de 25? A raiz quadrada de 25 é um número que vezes ele mesmo dá 25. Então, a raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é 25, ok? A medida do x, a medida do lado do losango é 5, ok? Vamos resolver agora a diagonal desse retângulo. Se liga que a diagonal é esse lado maior aqui, ó, do triângulo. Ok? Desse triângulo aqui, ó. Ok? Eu pego esse triângulo. A gente viu que o A é o maior lado. Qual é o maior lado? É 9, é 12 ou é D, que é a diagonal. O maior lado é a diagonal, que é D. Então, eu vou dizer que o A é igual ao valor de D, que é o valor da diagonal. Eu vou dizer que, vamos lá, o B e o C pode ser qualquer número. Pode ser o 9 ou o 12. Tá certo? Vamos dizer que o B é 9 e vamos dizer que o C é 12. O que é que eu faço? Utilizo a fórmula do teorema de Pitágoras agora. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Qual é o valor de A? O valor de A é D. Então, eu vou substituir o A por D, tá certo? D ao quadrado. Poderia ser qualquer outra letra, tá certo? D ao quadrado igual a B ao quadrado. B é 9. Então, eu vou substituir o B por 9. 9 ao quadrado mais... O valor do C é 12, ó. Então, 12 ao quadrado. Então, D ao quadrado igual a 9 ao quadrado é 9 vezes 9. Quanto é 9 vezes 9? 81. Mais... Quanto é 12 ao quadrado? 12 ao quadrado é 12 vezes 12. Quanto é 12 vezes 12? 144. Então, D ao quadrado é igual a 81 mais 144. A gente soma aqui, ó, do lado bem rapidinho, tá? 144 mais 81. 1 mais 4, ou 4 mais 1, 5. 4 mais 8, 12. O 2 fica e o 1 vai. E desce o 2. Porque 1 mais 1 dá 2. Então, D ao quadrado é igual a 81 mais 144, que é igual a 225. Aí agora, se D ao quadrado é igual a 225, então D é igual a raiz quadrada de 225. Qual é a raiz de 225? Se vocês forem fazer os cálculos, vocês verão que a raiz quadrada de 225 é 15, porque 15 vezes 15 é 225, ok? Então, a medida da diagonal desse retângulo é exatamente igual a 15 metros, ok? Prosseguindo. João, um navegante solitário, deseja
ir da cidade A à cidade B, ambas as margens de um lago e representadas na figura a seguir. Ele não considera a correnteza da água e pretende navegar o menor tempo possível. Qual é a distância em quilômetro entre a cidade A e a cidade B? Primeiro a gente tem que imaginar aqui, ó, qual é a distância de 2 quilômetros até 10 quilômetros. Me digam aí, quanto é 10 menos 2? Para mim descobrir essa distância, é só eu fazer a distância final, que é 10, menos a inicial, que é 2. Quanto é 10 menos 2? 8, né? Então, a distância de A até esse ponto aqui é 8 quilômetros. Agora eu vou descobrir a distância do ponto B até aqui, ó. Certo? Pensem comigo. Qual é a distância de 10 quilômetros até 4? Ó, aqui não é 4? De 10 até 4. Quantos quilômetros tem? É só fazer 10 menos 4. 10 menos 4 é 6 quilômetros. Só que o problema é saber a distância de A para B. Ou seja, a distância daqui, ó, até aqui. Essa distância X. Ok? Perceberam aí que a gente formou um triângulo retângulo? Agora é só a gente usar a fórmula, ó. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Qual é a medida de A? A mede x quilômetros, que é essa distância aqui, ó. A é a hipotenusa, que é o maior lado do triângulo retângulo, ok? É a distância x. B, considerem o B, tanto faz ser o 6 ou o 8, ok? Eu vou colocar aqui o B é o 6. E vou colocar aqui o C é a medida de 8 km, tá? Agora a gente substitui na fórmula. Olhem. A igual a x, né? Então, x ao quadrado igual a B ao quadrado, eu vou colocar que é 6. 6 ao quadrado mais... E eu vou colocar aqui o C é 8. Então, 8 ao quadrado. X ao quadrado igual a... Qual é o quadrado de 6? 6 vezes 6 é 36. 36 mais 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que dá 64. X ao quadrado igual a 36 mais 64, quanto dá? 100. Ok? Então, se x ao quadrado é igual a 100, então x é igual a raiz quadrada de 100. Quanto é a raiz quadrada de 100? É o número que vezes ele mesmo dá 100. Que número é esse? É 10, porque 10 vezes 10 é 100, tá? Então, a medida da distância de A para B, 10 quilômetros. Olha, a gente só precisou analisar o gráfico, identificar as distâncias e utilizar na fórmula, ok? Agora vamos resolver mais um probleminha. Observe abaixo o esquema de uma rampa inflável para um parque infantil. Essa rampa possui o formato de um prisma reto de base triangular. Percebam que essa medida aqui é 4 metros, ó. A medida da altura é 3. Qual é essa medida aqui, ó? A medida do comprimento da rampa. É só a gente utilizar o teorema de Pitágoras, tá certo? Vamos lá. A é a hipotenusa. Qual é a hipotenusa? O maior lado é o lado X. Qual é a medida B? Consideremos que a medida B seja 3 metros. E consideremos que a medida C seja 4 metros. É só utilizar agora na fórmula. Olhem. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O A vale X, né? Então, X ao quadrado igual a B ao quadrado vai ser 3 ao quadrado, porque a medida de B é 3. Então, 3 ao quadrado mais... O C vale 4, então, 4 ao quadrado. Então, x ao quadrado igual a 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. E 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16. X ao quadrado igual a 9 mais 16 é 25. Então, x é igual a raiz quadrada de
25. Qual é a raiz quadrada de 25? É o número que vezes ele mesmo dá 25. Que número é esse? 5. Porque 5 vezes 5, 25. Ok? Então, a medida do comprimento da rampa é 5 metros. Qual é a alternativa correta? Letra A. Ok, alunos? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que todos vocês tenham compreendido. Façam a atividade que está no grupo da turma. Qualquer dúvida, podem contar comigo. Bons estudos e até mais.